A paz do Senhor, que bom que nós estamos mais uma vez aqui na nossa segunda aula, neste novo trimestre maravilhoso, onde nessas 14 lições nós vamos falar a respeito deste livro incrível, deste manual incrível de como adorar a Deus, este livro chamado Levítico. E eu sou muito grata a Deus por você estar aqui no meu canal. Se pela primeira vez, que você seja bem-vindo. E se você já está aqui semanalmente, Deus continue te abençoando e eu espero estar contribuindo para o crescimento da sua vida espiritual neste ministério tão maravilhoso que é o Ministério do Ensino. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero comemorar, agradecer a Deus e agradecer a você que se inscreveu no meu canal. Nós já chegamos à marca de 5.000 inscritos e eu sou grata pelo carinho de todos vocês. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você realmente gostou dos comentários, que você curta então estas minhas aulas. E antes de entrarmos para a nossa aula, eu quero mais uma vez fazer um agradecimento ao nosso querido irmão Mauro Lúcio, que tem contribuído para o crescimento do meu canal. Irmão Mauro, Deus continue te abençoando grandemente e que também o seu canal continue sendo esta bênção que é na vida das pessoas. Todas as pessoas têm me dado dicas incríveis para melhorar o meu canal a respeito do áudio. Aos irmãos que comentaram a respeito disso, Deus te abençoe grandemente. Eu acredito que o áudio melhorou um pouco, muitas pessoas não estavam ouvindo direito as minhas aulas, mas eu dei uma melhorada no áudio também. E eu quero agradecer também o irmão Helenivaldo, que na primeira aula nós falamos sobre hebraico e nós não somos, não somos entendedores, bons entendedores de hebraico, mas Deus tem levantado pessoas que realmente conhecem o hebraico. E o livro de Levítico, a pronúncia correta no hebraico é Vaikra. Então, irmão Elivaldo, um abraço e pode continuar dando dicas aqui no meu canal, que elas serão muito bem-vindas. E também eu citei 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, quando na verdade é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz a ele que ele tenha cuidado de si mesmo e da doutrina. E hoje nós vamos aprender a respeito, olhando para o passado, o que realmente é culto. Nós vamos aprender na nossa lição que é muito difícil definir, dar o conceito desta palavra culto, mas nós vamos olhar lá para o passado. E nós vamos aprender e consertar os nossos erros da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre a beleza, A lição de número 2, nós vamos falar sobre a beleza e a glória do culto levítico. Nós vamos falar o que é culto de fato, quais são os elementos do culto levítico e vamos fazer uma breve diferença de como são os nossos cultos hoje. No capítulo 8 de Levítico, é a consagração de Arão e seus filhos. E depois dessa unção, que eles foram lavados com água e ungidos com óleo, eles ficaram por 7 dias na tenda da congregação. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo, nós falamos um pouco sobre isso. E ao 8º dia, Moisés os chama para fora, porque era chegada a hora da expiação por ele mesmo e também pelos seus filhos e também pelo povo. E eles fizeram todas as oferendas, ofereceram todos os sacrifícios. Os sacrifícios que eles ofereceram foram aceitos por Deus. Isso é o mais importante na hora do culto. É o nosso sacrifício ser aceito por Deus. Arão e Moisés, eles saíram da tenda, abençoaram o povo.
E depois de tudo isso, o mais maravilhoso aconteceu. A glória de Deus apareceu ao povo. O fogo saiu de diante do Senhor, da coluna de fogo, consumiu o holocausto que estava ali no altar. E quando o povo viu isso, se alegrou e prostraram-se, reconhecendo a grandeza de Deus. Eles adoraram a Deus. E aí então o culto estava completo. Está em Levítico capítulo 9, versículo 23, e também é o nosso texto áureo. A presença de Deus. É isso que faz um culto ser completo. É Deus aceitar a nossa adoração e a presença dele se manifestar em nosso meio, como foi ali naquele primeiro culto, né, de adoração a Deus, aquela primeira consagração. A glória de Deus, ela foi manifestada. E isso é o mais importante. É a glória de Deus ser manifestada em nosso meio. Deus, ele tem prazer em nossas ofertas e prazer em nossas ações de graça. Somente quando nos esforçamos para viver uma vida reta de acordo com a vontade dele. Somente assim nós somos aceitos por Deus. E o que é culto divino? É sobre isso que nós vamos falar hoje, realmente, o que é um culto divino. Do latim, cultus, veneração. É a tributação voluntária de louvores e honra ao Criador. E no meio do culto, durante o culto, tem a liturgia. E o que é liturgia? Do grego, liturgia, que significa serviço divino. É um culto público oficializado por uma igreja. É um ritual. Originalmente, esta palavra, ela significava serviço ou dever público. Mas com o passar do tempo, o cristianismo passou a designar como liturgia a linguagem, os gestos, os cânticos, os paramentos usados no culto público e nas demais reuniões de adoração e exposição das Sagradas Escrituras. A liturgia em si só, ela não constitui um culto. A liturgia, ela tem de vir acompanhada da verdadeira predisposição espiritual. A liturgia, ela é o símbolo, é a roupagem, né, do culto, enquanto que o amor a Deus é a essência, é a verdadeira substância do culto, né? Quando nós apresentamos e reconhecemos a soberania de Deus. E você sabe qual é o texto áureo de um culto? Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores façam isso em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, versículo 24. O objetivo primário do culto é a adoração a Deus. O secundário é o elevo espiritual do adorador. Primeiro é a adoração a Deus, depois o nosso enlevo espiritual. O que Jesus realmente quis dizer para aquela mulher samaritana naquele poço? Jesus estava dizendo para ela, olha, o templo, ele foi destruído lá no monte de Gerizim, né? O templo samaritano, ele havia sido destruído. Jesus estava querendo dizer para ela que o lugar e a maneira da adoração estava mudando. Ele havia mudado. Ele estava prestes a mudar.
A presença de Deus, Jesus quer dizer, a presença de Deus, ela não será mais centralizada em um templo, em um edifício construído pelas mãos dos homens. A partir de agora, com a regeneração, a partir de agora, com o novo nascimento, com a presença do Espírito Santo, Deus, ele ia morar dentro de cada um de nós. Um novo templo, um novo santuário, não feito por mãos de homens. Deus agora não ia habitar entre nós, mas ele ia habitar dentro de nós. Não mais uma adoração formalística, ritual, mas era adorar ao Pai de maneira verdadeiramente espiritual. E somente assim nós podemos comungar com Deus, somente assim nós podemos comunicar com Ele, né? Em espírito, em verdade. E a nossa adoração hoje, ela é assim, não mais em forma de um ritual. A verdadeira adoração, ela deve ser centralizada em Cristo. Sem Jesus e sem a nova natureza, né, que é gerada em nós quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, sem essa nova natureza que Ele nos dá, é impossível adorar ao Pai. O verdadeiro culto divino, ele não se impõe pelo ritualismo e nem pela sua pompa, né? Mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus, ela não pode faltar. E hoje, infelizmente, em muitos cultos, quem recebe as honras e a glória são os homens. E nós devemos cultuar a Deus. Nós devemos adorar a Deus para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. Se nós prestarmos a nossa adoração ao homem, com certeza a glória de Deus não será manifesta em nosso meio. E essa é a nossa verdade prática. O que é glória de Deus? Do hebraico, kavod, e não shekinah, como muitos afirmam. Segundo o biblista Vitor, do canal Direto do Original. Ele diz que a palavra shekinah, ela apareceu depois do Cabala judaico, né, que no Antigo Testamento a palavra shekinah ela aparece, mas como habitação, não como glória de Deus. Quando nós falamos de glória de Deus, na Bíblia Sagrada, nós estamos falando no hebraico kavod, do grego doxa. E aqui nós estamos falando em sentido teológico. Do latim, glória. Glória, então, é a manifestação do esplendor e da magnificência da presença divina. A sua função básica era referendar. O que quer dizer isso? Quando a glória de Deus ela era manifesta ali nos cultos levíticos, o que isso queria dizer para eles, né? Então, era referendar, isto é, assinar um documento como responsável. Quando a glória de Deus ela era manifesta no culto levítico, Deus estava manifestando a sua aprovação e referendando os pactos que ele tinha estabelecido com o seu povo. Um exemplo que nós temos da manifestação da glória de Deus, nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada, mas nós vamos falar apenas alguns deles aqui. A glória de Deus foi manifesta quando Israel recebeu as tábuas da lei,
quando na inauguração do templo, do primeiro templo, pelo rei Salomão, a glória de Deus se manifestou ali. Quando Jesus nasceu, a glória de Deus também foi manifesta neste dia, Está em Êxodo capítulo 19, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 e Lucas capítulo 2 e versículo 14. Para cultuarmos a Deus, nós temos de evitar os extremos. Que extremos são esses? A informalidade profana e indecente e aquele ritual formalístico. Hoje, infelizmente, nós estamos quase que vivendo apenas os dois extremos. A informalidade e o formalismo exagerado. Infelizmente, hoje, com o aparecimento dos neopentecostais, os cultos se transformaram em profanação. As pessoas estão profanando o culto em adoração a Deus. Hoje nós temos forró de Cristo, quadrilha de Cristo, funk de Cristo, boate gospel e tantas outras aberrações, onde o centro da adoração não é Deus, mas o prazer do homem. Em muitos cultos a gente se vê unção de machado, unção de caneta, de água, de óleo, de sabonete, de martelo. E não teremos tempo aqui de falar de tantas aberrações que nós ouvimos dizer que acontecem no meio cristão, entre aspas. Nós vamos conhecer um pouco do culto no Antigo Testamento. E vamos compreender quão longe nós estamos da genuína adoração. Será que o Antigo Testamento ele oferece direção para uma adoração real no culto contemporâneo? Claro que sim. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos oferecer a Deus o verdadeiro culto de adoração. E nós vamos começar a falar, o nosso comentarista, ele cita alguns pontos, e nós vamos começar a falar desde Adão e Eva. Como que era a adoração ali? Era um culto centralizado na família. Pode ser chamado de adoração doméstica. Caim e Abel sacrificaram. E, embora não saibamos que tipo de altar foi levantado ou que eles construíram, o fato é que eles adoraram a Deus e cada um da sua forma. Mas apenas Abel ofereceu um culto de adoração a Deus, de gratidão a Deus com perfeição. Deus atentou para Abel e também atentou para a sua oferta, para o seu sacrifício. Ele compareceu diante de Deus com fé genuína e consagração. E isso despertou o ódio do seu irmão. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Mas o que nós aprendemos disso é que eles erigiram um altar. Eles adoravam a Deus em família. Havia também os sacrifícios de expiação de pecados, como nós lemos em Jó, capítulo 1. Jó sacrificava pelos pecados dos seus filhos. Havia sacrifícios de gratidão. Noé sacrificou depois de ter saído da arca. Ele também levantou um altar. Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus. Isaac, Jacó, todos eles erigiram um altar em adoração a Deus. Erigiram um altar em gratidão a Deus. Todos construíram um altar a Deus. Mas não nos é dito como eles cultuavam, como era o culto de cada um deles. Não há qualquer prescrição, nenhum ensinamento de como cultuar a Deus, desde Gênesis 1 até Êxodo 19. Nada fala sobre como deve ser o nosso culto, mas nos ensinam que aqueles homens levantavam altares
que aqueles homens sacrificavam a Deus, que eles adoravam a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, ofereciam sacrifícios e também sacrifícios de gratidão. Nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 8, versículo 20, quando fala que Noé levantou um altar, capítulo 12, versículo 7, capítulo 26 de Gênesis, versículo 25, e também Gênesis capítulo 35, versículo de 1 a 7. Deus disse a eles, ao povo de Israel, lá no deserto, que santificassem. Eles deviam estar prontos para verem a glória de Deus. E o princípio de tudo era a santificação. E depois disso, Deus manifestaria a sua presença. Está em Êxodo capítulo 19, versículo do 9 ao 11. E a partir daí, então, se estabeleceu as festividades sagradas, como a festa da Páscoa, o dia da expiação, que era uma festa anual, a festa das colheitas, a festa do tabernáculo. Agora, não só as famílias individualmente iriam cultuar, mas o povo todo junto, reunido, todo Israel ia cultuar a Deus. Isso foi conhecido como o período do tabernáculo. E o tabernáculo era a habitação simbólica de Deus, era um santuário, era um palácio portátil. A primeira descrição que temos para a adoração é ali, no deserto. Portanto, é que todas as coisas, tudo que estava ali, expressavam a pessoa de Deus, expressava os seus atributos e a sua presença. E expressava também como deveria ser o relacionamento de Deus com o povo e também como o povo respondia a Deus. À medida que o povo respondia com obediência, a glória de Deus era manifesta, no dia dos cultos de adoração a Deus. Ali, naquele culto, Deus não toleraria a falta de temor, a falta de reverência, a falta de santidade. Para manifestar a sua glória, o povo tinha de seguir as regras. Eles tinham de seguir o protocolo para que a glória de Deus fosse manifesta no meio deles. Os sacerdotes, eles tinham uma outra tarefa. Eram eles que tinham que trazer a palavra de Deus, inscritas nas duas pedras, perante o povo para a leitura. Eles tinham apenas que manter a palavra. Eles tinham a tarefa de fazer com que as escrituras fossem repetidamente lidas perante o povo. De Davi até o exílio, como era o culto, como era a adoração. Esta já foi a época do templo e a maior mudança de tudo isso foi a descentralidade do culto. Agora o culto, ele era concentrado em apenas um lugar e este lugar era o templo. Era a adoração do povo como um todo. E também houve outras mudanças, Mas o sacerdócio continuou a funcionar, embora em linha diferente, mas ainda da linhagem de Arão. Muitas tarefas levíticas foram mudadas. Eles não tinham mais de se preocupar a respeito de carregar aquele palácio portátil, de mudá-lo de lugar, de montar e de desmontar, mas eles ainda tinham que continuar fazendo o trabalho de manutenção na habitação permanente de Deus, o templo. Davi, ele deu prescrições em nome de Deus a respeito dos corais e de grupos instrumentais. Quando nós lemos lá em Crônicas, fala que Davi inventou instrumentos, criou instrumentos para aumentar a beleza do culto. Mas os sacrifícios e os serviços sacerdotal e as festas do sábado, elas continuavam normalmente. Até a ascensão de Davi no trono,
a música não era utilizada no culto divino. Davi ele introduziu o coral, né, de cantores e de instrumentos para embelezar o culto divino. Está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. E no capítulo 23 e no versículo 5, diz que Davi separou 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6, Salomão e Ezequias também se destacaram pelo zelo ao culto ao Senhor. Era de impressionar a arte e a beleza do culto. Está em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 14. E louvavam a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua benignidade, ela dura para sempre. E os sacerdotes, eles não puderam ministrar de pé, porque a glória de Deus encheu aquela casa. O culto estava completo. O culto só era completo quando a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava no culto. Eles tinham a certeza que Deus tinha recebido a adoração deles. O culto levítico na era do exílio. Nessa época não havia templo, não havia sacrifício, não havia sacerdócio. Contudo, Deus enviou profetas como Ezequiel, Daniel e tantos outros. E ele supõe que os grupos fiéis, né, dos israelitas, eles se reuniam no exílio e começaram o que depois ficou conhecido como sinagoga. A era pós-exílica, né, não temos como deixar de falar de Neemias e de Esdras. A partir de então, depois do exílio, o templo ele foi restaurado, os sacerdotes voltaram à atividade e os sacrifícios voltaram a ser trazidos ao templo, a Deus. Mas a ênfase era colocada sobre a Torá, a lei de Deus que era lida perante o povo. E hoje, infelizmente, muitos têm perdido o costume de ler a lei de Deus, de ler a palavra de Deus. Nós encontramos mudanças nestes cultos, mas há sempre o lugar da adoração não foi mudado. Há mudanças na liderança, mas há sempre o papel do líder de influenciar o povo à verdadeira adoração. Há ainda o papel da música, mas que Deus seja o centro dessa adoração e não o homem. Ainda há a leitura da palavra de Deus, da Torá e a hora da oração. O culto, ele deve ser centralizado em Deus. E isso não foi mudado no Novo Testamento. A adoração, ela deve ser prestada a Deus. Ele reivindica isso e ele espera isso do seu povo, que o adoremos. Cultuar, portanto, é um ato de obediência, é serviço, é trabalhar para Deus. Nem muitos acham que não. Na presença do Altíssimo, a nossa atitude, ela não deve ser baseada naquilo que nós gostamos, mas sim naquilo que Ele requer que nós façamos. Afinal, quem é que está sendo cultuado? Eu ou Deus? Então o culto não deve ser como eu quero, como eu gosto, como o povo gosta, mas o nosso culto ele deve ser direcionado em agradar a Deus, porque Ele deve ser, Ele é o centro da nossa adoração. Deus estabeleceu o tempo e o modo do culto. E isso é uma questão de obediência. Hoje, infelizmente, na atualidade, as pessoas querem cultuar do seu jeito, esquecendo-se da palavra de Deus. É da vontade dEle que confessemos os nossos pecados,
e que compareçamos à sua presença com um coração quebrantado. Era assim no culto levítico. Eles tinham que levar um sacrifício, fosse de gratidão ou fosse para expiação do pecado. E eles tinham que comparecer com um coração quebrantado. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles falam disso. Eles nos dão a direção. Ele nos conclama a relembrar o que éramos. Isso o culto faz em nós. E que hoje somos pessoas redimidas por causa do sangue de Cristo. Só havia um modo de conduzir um culto aceitável. E só há um modo de conduzir um culto aceitável. É o modo prescrito por Deus. Devemos lembrar as festas para o povo de Israel, elas foram colocadas para lembrar as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Está lá em Deuteronômio capítulo 5. A festa do tabernáculo, ela expressava o modo como eles viveram no deserto e como Deus os conduziu lá no deserto. A festa das colheitas era a maneira como eles celebravam as boas coisas que Deus lhes concedia. Portanto, a adoração é uma expressão concreta do reconhecimento do que Deus é. Um Deus generoso, criador e redentor. No Novo Testamento, isso se traduz em louvores a Deus. É assim que cultuamos a Deus. Por Ele ter enviado seu Filho único, Jesus Cristo. Nós lembramos em nossos cultos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Estas são as nossas festas. Lembramos do seu reino. Nós lembramos do seu Espírito derramado sobre nós. E essa é a nossa forma de cultuar, né? Essas são as nossas celebrações. Assim também devemos dar ações de graças a Ele através das nossas dádivas. Quando nós olhamos as Escrituras do Antigo Testamento, nós vemos a beleza do culto divino. Era serviço, era pessoas trabalhando para que a adoração fosse perfeita, porque Deus é digno de honras e glória. E hoje a maioria das pessoas saem de casa não para cultuar a Deus, para relembrar todas essas coisas, todas essas dádivas que Ele operou em nossas vidas. As pessoas querem se divertir nos cultos, né? Muitas pessoas fazem do culto de adoração a Deus que a adoração vire para Ele mesmo. São cultos imorais, irreverentes, profanos. A nossa aparência, ela expressa a nossa adoração, a nossa santidade, né? A nossa aparência expressa o Deus que nós estamos servindo, cultuando. Como nos vestimos para irmos ao culto expressa a nossa adoração. Quando nós olhamos lá para o passado, eles não iam de qualquer maneira adorar a Deus. As vestes tinham que ser limpas, santas, consagradas, coração quebrantado, e não podiam ir de mãos vazias. E o que nós fazemos lá também no culto, nós expressamos a nossa adoração. Como queremos que a presença e a glória dele se manifeste em nosso meio, se nós não somos dignos disso? As mudanças que nós vemos hoje na liturgia do culto vêm das Escrituras ou de nós mesmos, das nossas paixões, né? Em que nós temos transformados este momento tão peculiar de adoração a Deus? Cada um entende sua forma de adorar a Deus, mas o que sabemos é que o culto, ele deve ser centralizado em Deus e não no homem. O culto não é ato ritual, mas é um ato de vida.
Cultuar é expressar gestos eficientes em relação ao próximo. Somos chamados a ser participantes desta obra neste mundo. É um privilégio fazer parte desta igreja. É um privilégio ser chamados por Deus para fazermos partes desta obra aqui na terra. Quais eram os elementos do culto? O que no culto levítico não podia faltar? Primeiro, não podia faltar sacrifícios. Ninguém, por mais pobre que fosse, poderia comparecer diante de Deus sem ofertar nada, de mãos vazias. Seja sacrifício de gratidão ou sacrifícios de perdão de pecados, tínhamos que oferecer alguma coisa. Era uma forma de nos aproximar, deles se aproximarem de Deus. É uma forma de nós também nos aproximarmos de Deus e sermos aceitos por Ele. 2. Não podia faltar cânticos. Mas cânticos que exaltem a Deus e a sua glória, que não exaltem o ser humano. Cânticos que revelem a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder. Não cânticos triunfalistas, como nós estamos vendo hoje, e que em nada revelam a glória de Deus. Também não podia faltar a exposição da palavra. A palavra de Deus, ela sempre foi lida para o povo, para que eles nunca esquecessem quem era Deus e de que eles eram. Seus deveres, eles não podiam esquecer os estatutos de Deus, para que eles continuassem a servir e a obedecer a Deus. E o que dizer hoje de líderes que não fazem exposição da palavra? Lê um versículo, faz uma pregação da sua forma, mas a palavra de Deus, ela não é ensinada. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. A maioria das pregações é apenas exaltando o homem. Porque, infelizmente, a palavra, ela sempre fica para o final do culto. E às vezes as pessoas já estão cansadas, já querem ir embora, não tem paciência mais, os cultos terminam muito tarde, sem ordem, Não estamos seguindo a beleza e o rito, do culto levítico. Sempre cantam mais do que ministram a palavra. E, infelizmente, a maioria de nós queremos ouvir apenas palavras de autoajuda. As pessoas não querem ouvir palavras de correção, de arrependimento do pecado. Quando nós lemos no Novo Testamento a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos eram: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. As pessoas não querem ouvir palavras de juízo final, de julgamento, apenas palavras que massageiam o ego de cada um. Nós saímos num culto, não que adoramos a Deus, mas que o homem, ele é adorado. E Deus, não podemos esquecer, ele tem sempre compromisso com a sua palavra. O que não pode faltar num culto? Oração. Hoje, quando se inicia um culto com oração de joelhos, eles dizem que nós somos ainda lá na era dos puritanos. Quando a inauguração do templo, Salomão, ele faz uma das orações mais lindas que nós encontramos na palavra de Deus. E ele põe-se de joelhos diante do altar e a glória de Deus enche aquele lugar. E a sua oração é de gratidão, a sua oração é de pedido de perdão, é de reconhecimento de tudo de maravilhoso que Deus tinha feito na vida do povo de Israel. Está em 2 Crônicas, capítulo 6 e também capítulo 7, versículo 1, fala quando Deus manifestou a glória naquele lugar. E falta oração em nossas vidas.
falta oração na vida da igreja. Nós queremos tantas outras coisas, de menos orar. As pessoas caminham na hora da oração. Elas conversam na hora da oração. Elas brincam na hora da oração. Elas não reverenciam mais este momento sublime ao falarmos com Deus. Nós estamos perdendo as nossas origens. Nós devemos sim olhar mais lá para a beleza do culto levítico. E o que não pode faltar também em nossos cultos? A leitura da palavra. Em Neemias capítulo 8, nós encontramos um dos maiores avivamentos descritos na Bíblia, onde as pessoas ficaram desde a alva até o meio-dia ouvindo a leitura da Torá. Houve cânticos e louvor a Deus. E neste tempo, Esdras era o sacerdote. E nós encontramos crentes que nunca leram a Bíblia. E ali estavam todos reunidos, crianças, jovens, adultos e velhos, todos em um único culto, juntos, ouvindo a exposição da palavra. E aquele povo chorou muito. E hoje nós encontramos crentes que nunca leram a Bíblia toda. Não levam mais a Bíblia ao templo. As pessoas não querem mais carregar o manual de instruções para a vida eterna. Não fazem uso dela, da Bíblia, na leitura oficial. Com o avanço da tecnologia, as pessoas não querem mais carregar a Bíblia Sagrada. Nem nas escolas bíblicas dominicais, as pessoas não querem mais fazer o uso da palavra de Deus. O celular, ele tomou conta do lugar da palavra de Deus. O que não pode faltar em nossos cultos? A bênção. Desde Levítico, o culto era encerrado com a bênção araônica. Quando nós somos abençoados, como os israelitas, nós reconhecemos que nós somos propriedade particular de Deus. Está em Números, capítulo 6, versículo 22 ao 26. Nós não podemos esquecer nunca que precisamos estar debaixo das bênçãos de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo afirma que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, isto é, mortos para o pecado e vivos para Deus. O que Paulo tinha em mente quando ele escreveu isso? O culto sacrificial do Antigo Testamento. Ele estava voltado como era o culto. Todos tinham que apresentar um sacrifício. Só que agora Jesus já tinha feito o sacrifício único e perfeito naquele altar chamado cruz. Mas nós precisamos oferecer algo a Deus. E o que de melhor nós podemos oferecer? Nós mesmos, como sacrifícios vivos. Paulo diz que nós devemos oferecer um culto racional. No sistema sacrificial, exigia que o adorador oferecesse no templo animal ou fruto. E a nossa vida no espírito exige que o adorador se ofereça. A nossa adoração agora, ela é transferida dos templos para as ruas. É andar no espírito. É uma adoração espiritual, como Jesus disse, e não mais um ritual religioso. Foi isso que Jesus quis dizer. E no terceiro tópico e último, nós vamos falar sobre realmente quais eram as finalidades do culto levítico. Para que servia o culto levítico? Eram 4 finalidades básicas. Primeira finalidade, adorar a Deus. É por isso e para isso que nos reunimos. Segundo, reafirmar as alianças divinas. Professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Quando eles se reuniam para adorar, era certeza que eles criam em um único Deus
e que eles rejeitavam os deuses pagãos. O culto afastava os israelitas da idolatria. Hoje, nós não adoramos imagens, na verdade, mas infelizmente muitas coisas ocuparam o lugar de Deus em nossas igrejas. Eles nunca esqueciam das alianças feitas aos seus antepassados. Eles esperavam nisso, nestas promessas, nesta aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E nós também devemos confiar na aliança que Deus firmou com a sua igreja por intermédio de Jesus Cristo. Eles professavam o credo divino. Qual que era o credo divino que eles professavam? Ouve, Israel. Estas duas pequenas palavras, ela constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. É o chamado de Shema. O Senhor, nosso Deus, é único. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E Ele é o único Deus para nós. E eles aguardavam o Messias. Mas para aguardar o Messias, eles tinham que obedecer o Torá. Eles tinham que confiar naquelas promessas. Um judeu cristão é predisposto a servir a Deus e predisposto a servir a Deus, ele jamais seria surpreendido com a chegada do Messias. Pois o culto levítico, ele era essencial e tipologicamente cristológico. E assim também deve ser nós. Um cristão genuíno, ele não será surpreendido quando Jesus voltar, porque nós estamos aguardando agora o nosso Salvador voltar. Mas, infelizmente, muitos de nós seremos surpreendidos com a volta de Jesus. Pois hoje os cultos, eles são mais antropocêntricos do que cristológicos. Na celebração da Páscoa, os pais tinham a obrigação de ensinar os filhos que culto era aquele, se eles não soubessem do que se tratava a Páscoa. Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 26. Deus disse a eles: quando seus filhos perguntarem que culto é esse, vocês vão explicar para eles que foi a libertação que vocês alcançaram da minha parte no Egito. E hoje, muitas das nossas crianças nem sabem o que vão fazer em nossas igrejas. Elas simplesmente vão. Já que os nossos cultos, eles se parecem mais com praças de diversão e clube de encontro. E pouco se fala do que Jesus Cristo fez por nós e do grande amor de Deus ao enviar seu Filho único. E queremos, depois de tudo, que a presença do Deus Espírito Santo se manifeste em nosso meio. E não seguimos as exigências prescritas por Deus para que Ele possa receber a nossa adoração. Amém? Espero ter contribuído com você com este comentário. Nós vamos aprender muito mais detalhadamente sobre cada coisa de que estamos falando nas aulas, né? E cada dia nós vamos aprofundando mais e vamos aprender muito mais a respeito da beleza do culto levítico. O livro de Levítico, ele tem muito a ensinar à igreja da atualidade. Amém? Se você gostou desta aula, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal para que meu canal possa crescer e estou aguardando seus comentários também. Deus abençoe cada um de vocês, que você tenha uma aula maravilhosa neste próximo domingo e eu te aguardo aqui na próxima semana com a nossa aula de número 3. Um forte abraço a todos vocês.